Olá, nono ano. Nosso conteúdo hoje é o fim da bipolarização mundial, apesar que vai existir uma multipolarização após esse processo, que nós vivemos até os dias de hoje, essa multipolarização, que é o poder nas mãos de vários países considerados desenvolvidos e potência, e alguns que estão despontando agora como potência, no caso da China, né? Mas vamos lá, ver o fim da União Soviética, a dissolução ou fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a queda do Muro de Berlim, que separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, e o processo de globalização. Então, pontos importantes é entender que nesse processo algumas figuras, né, foram importantes na história da Rússia, né, que será o maior território com o fim da União Soviética, mas que também será formado a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, também que irão fazer uma transição do sistema socialista para o sistema capitalista. Aqui está o nosso conteúdo e as nossas habilidades a serem trabalhadas. E a primeira indagação, a primeira pergunta para vocês refletirem que eu faço é: o mundo continua construindo muros? Eu abri o capítulo com uma imagem do Muro de Berlim, que foi símbolo do fim da Guerra Fria. E hoje em dia ainda existem separações físicas, ainda tem governantes e países construindo muros, construindo fronteiras físicas para impedir a imigração, para impedir que refugiados entrem em seus países, para impedir o contato e a religiosidade de países vizinhos? O que é que vocês acham? Vocês saberiam me dizer algum? Então, pense. Vamos começar com o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética, que era o bloco socialista. Na bipolarização, tinha os Estados Unidos capitalistas. Então podemos dizer que o capitalismo venceu a Guerra Fria? A maior parte dos países irão aderir com o fim da Guerra Fria ao capitalismo, sim. Mas alguns até hoje permanecem comunistas ou socialistas, ou ambos, porque a China, ela é comunista socialmente, mas ela é capitalista na prática. Cuba continua socialista. Então, Coreia do Norte continua comunista. Continuam existindo países socialistas comunistas, mas a maioria aderiu com o fim da Guerra Fria ao capitalismo. E aí nós temos aqui quais foram os motivos para o fim da União Soviética. Nós tínhamos internamente a União Soviética entrou na guerra do Afeganistão com altos gastos, porque uma guerra provoca custo e gastos. Tinham vários casos de corrupção na política e na economia da União Soviética. Tinha uma excessiva burocracia. Não estava investindo mais em indústrias de bens de consumo e de tecnologia. Promovia censura à população. E isso ia causando um caos interno dentro da União Soviética e uma desestabilidade política. Nós temos aqui a imagem ao lado do Muro de Berlim, que era o lado comunista, o lado socialista da Alemanha Oriental Socialista, e a população destruindo, derrubando o muro em 1989, que será o símbolo do fim da União Soviética. Essa imagem é de quem irá governar a Rússia, que é o maior território da antiga União Soviética, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, para poder reorganizar a política e a economia, ele irá criar a Glasnost e a Perestroika. Esses dois planos para reconstruir o país.
Então, quais são essas reformas chamadas de glasnost e perestroika? Essas reformas, a perestroika visava reorganizar, reestruturar a economia, e a glasnost fazer uma abertura política gradual, né? Saindo do comunismo, do socialismo para o capitalismo. Então nós temos aqui Mikhail Gorbachev inicia essa superação, ou seja, visando superar a estagnação econômica, ele cria esses dois planos. A perestroika vai fazer investimentos bélicos e vai aceitar o capital estrangeiro na indústria, né? Empresas privadas serão criadas. Antes as empresas eram estatais, só que todas pertenciam ao governo. E a glasnost vai fazer com que a censura à imprensa e às artes chegue ao fim, seja abolida e os prisioneiros políticos sejam libertados, dando então uma abertura política, né? E também a igreja ortodoxa, que era perseguida, ela vai ser restabelecida, né? Ela não vai ser mais hostilizada dentro do Estado. As pessoas que seguiam a religião ortodoxa podem agora ter a liberdade religiosa. Nós temos aqui uma imagem, um mapa da desintegração da antiga União Soviética. Quais são os países? Como eu disse a vocês, olha o tamanho aqui da Rússia, o maior país do mundo em território, né? É a Rússia. Inclusive a Rússia, ela ainda tem um pedacinho dela na Europa, né? A maior parte é Ásia e um pequeno território é Europa Oriental. A Rússia até os dias de hoje. Quais são os outros países que irão surgir com o fim da União Soviética? Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomequistão, Tadiquistão, Quirguistão. Esses aqui já estão próximos do Oriente Médio, certo? São os países que integravam antes a União Soviética e agora se tornavam independentes com o fim da União Soviética. E o maior território, a Rússia. Por isso que nós falamos de Mikhail Gorbachev, que irá governar essa nova Rússia, com o seu plano da perestroika e da glasnost. Gorbachev permaneceu no comando do país, mas a força política estava agora nas mãos de Boris Yeltsin. O golpe final se deu em dezembro de 1991. Quando os presidentes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia assinaram um acordo. Esse acordo ganhou o nome de Acordo de Minsk, determinando a criação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Presta atenção. O que é essa CEI? Essa Comunidade dos Estados Independentes. Os países que eram socialistas passaram agora a ser capitalistas e criaram um bloco econômico chamado CEI, Comunidade dos Estados Independentes, uma entidade, né, política. E aqui, com isso, Gorbachev, depois de 1991, ele renuncia ao governo da Rússia. E aqui nós temos os novos polos. O mundo agora não vive mais a Guerra Fria, não é mais bipolar, ele agora é multipolar. E os países que irão estar sobre a principal governança em relação aos outros países, os mais poderosos do mundo, no caso dessa multipolaridade, continua sendo os Estados Unidos, agora os países que compunham a União Europeia e no Oriente nós temos na Ásia o Japão, que controla inclusive territórios do continente próximo da Oceania. E a grande poderosa a surgir agora é quem? A China. Então a China, né, ela se torna a maior economia do mundo, um país comunista, mas que tem muitas indústrias que se instalaram com o capital estrangeiro capitalista. Então na prática a China ela é capitalista, é a economia que mais cresce no mundo, chegou antes da pandemia a um crescimento de quase 10% ao ano, muitas vezes até ultrapassando os 9,9%,
Aqui nós temos a maior hidrelétrica do mundo, que é Três Gargantas, no rio Yangtze, que fica exatamente aonde? Na China, gerando energia para a indústria. E esse crescimento da China, eu trouxe aqui essa explicaçãozinha para vocês. Ele faz parte, junto com o Brasil, do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Só o país África do Sul, não é o continente África, tá? Que compõe o BRICS, um bloco econômico também. E nós sabemos que a China, ela tem um crescimento de exportação muito alto. Muitos dos produtos que o mundo consome hoje, lá atrás está escrito Made in China, ou seja, a origem veio de onde? Da China. Você chega no centro da cidade de Petrolina, você encontra muitos produtos chineses e lojas inclusive com chineses, né? Então você daí já percebe o crescimento da China. Mas o mundo não parou de existir conflitos com o fim da Guerra Fria. Nós tivemos o ataque terrorista ao World Trade Center, certo? Que desencadeou outros conflitos, como a guerra aqui, ó, nós tivemos a guerra no Afeganistão, a guerra do Iraque, depois desse ataque terrorista. Nós temos até hoje vários ataques terroristas no mundo, principalmente na França, que foi vitimado pelo Estado Islâmico. Tivemos também a questão, e temos até hoje na faixa de Gaza, a questão palestina entre os israelenses, né? O Estado de Israel e o Estado palestino, que é árabe. Então, vários são os conflitos no mundo até os dias atuais, infelizmente. E que esses ataques terroristas fizeram surgir em alguns países a islamofobia. O que é a islamofobia, né? Muitas pessoas julgam todos os árabes que são adeptos da religião islâmica muçulmana como terroristas, e isso não é verdade, né? São grupos extremistas que provocam o medo e o terror e ataques. Mas isso se fortaleceu, esse sentimento de islamofobia, depois do ataque às duas torres gêmeas, né? No 11 de setembro de 2001, as torres do World Trade Center em Nova York. Então a islamofobia é agravada por vários outros ataques terroristas realizados por fundamentalistas muçulmanos, ou seja, aqueles grupos extremistas que eu comentei. Mas nem todo muçulmano é terrorista, então isso é uma maneira preconceituosa e racista de perseguição, a islamofobia, então deve ser combatida. Outro sentimento ainda existente no mundo é o racismo e a xenofobia, onde as pessoas se julgam superiores a outras e não respeitam nem toleram, né, a convivência da igualdade racial. Então, o recente crescimento de forças políticas de extrema-direita em diversas regiões do planeta demonstra como as atuais condições culturais e socioeconômicas contribuem para a emergência do neofascismo e do neonazismo. O problema do desemprego somado à intensificação dos fluxos de novos imigrantes, ou seja, dos refugiados que nós recebemos aqui, por exemplo, no Brasil, gera por parte de algumas pessoas que se acham prejudicadas o sentimento de xenofobia e de racismo, ou seja, de aversão a outras raças, de preconceito, de julgar previamente, preconceber um julgamento a outras pessoas pela cor da sua pele ou pela sua aparência física. Então esses sentimentos, esses crimes devem ser combatidos. E a pergunta que eu fiz no início, pensa que eu esqueci? Ainda existem muros sendo construídos? Infelizmente sim. Aqui nós temos a construção do muro que começou no governo de Donald Trump nos Estados Unidos, na fronteira com o México, no estado de Chihuahua, no México. E esse muro ele continua sendo erguido, tá? Então aqui é apenas uma imagem, né, dessa fronteira para evitar a imigração, a entrada dos mexicanos em um território que já foi deles. Vale lembrar. E eu trouxe de fato uma reportagem para vocês entenderem que é atualíssima, né? Que é uma reportagem
do dia 16 desse mês 11, 2021, infelizmente, naquela região ali próxima à antiga, né, dentro do território que já pertenceu à antiga União Soviética, onde muitas pessoas tentam migrar, entrar como refugiados, estão sendo, né, vitimados pelo sentimento de xenofobia, de racismo. Então, forças de defesa polonesas lançam bombas de gás lacrimogêneo contra refugiados. Vocês entenderam? Que eles estão sendo vitimados com gás lacrimogêneo. E aqui eu trouxe a explicação, né? Então, imigrantes estão acampados na fronteira entre Belarus, que é a antiga Bielorrússia, e Polônia, que pertencia também à antiga União Soviética. E eles tentam há dias entrar na União Europeia por essa fronteira e estão sendo impedidos. Segundo o jornal, o presidente bielorrusso, que é o Lukashenko, né? Alexander Lukashenko, teria usado também outra manobra para atrair refugiados do Oriente Médio. A isca seriam caminhões anunciando roupas pesadas de frio a preço baixo, vendidas em Belarus. Vários iraquianos declararam ter deixado o país deles em busca dessas roupas e acabaram espremidos na fronteira e vitimados com aquele gás. Lukashenko negou, porque quem pratica esses atos são negacionistas. Então, a acusação de orquestrar a crise e disse que o governo deportou 5.000 imigrantes ilegais, mandou de volta para os países, entre os meses do outono no hemisfério norte. E a Polônia anunciou que em dezembro vai levantar um muro. Ou seja, fora ter feito esses ataques, isso é atual. Aconteceu essa semana, certo? Estou gravando esse vídeo hoje aqui, do dia 17. Isso é uma notícia atual. Então, ainda tem governantes querendo construir muros nesse mundo. Como atingiremos a paz mundial e a igualdade racial se não mudarmos o pensamento? Então, cenas do século 21. Habitação. Observe essa charge aqui de Laílson no Diário de Pernambuco, em Recife, né, de um artista aqui local, pernambucano. E ele mostra que um dia, logo logo, estarão sendo construídos, né, cidades espaciais, e que infelizmente a desigualdade vai continuar existindo, como a gente vê na imagem ali, pessoas vivendo na miséria, na pobreza e na desigualdade social. Então, sejam críticos, sejam protagonistas da história e até a próxima.